Maturidade é o que podemos aprender da vida de José. Em Gênesis 45, José fala com os seus irmãos que o maltrataram. E é tão interessante que ele percebe que não foram seus irmãos que o prejudicaram. E ele olha para a sua vida e entende como Deus trabalhou, como as circunstâncias devem ser interpretadas e como que agora, através de tudo o que aconteceu, a vida dele se tornou bênção para tanta gente. Maturidade é a capacidade de reinterpretar a história e o que aconteceu à luz da soberania e da bênção de Deus. Oi, tudo bom? Bem-vindos! Essa é a celebração online da IBNU. Que Deus possa estar abençoando esse momento de adoração, de oração, de estudo da palavra. E tem um louvor que fala: venha assim como estás para adorar o Senhor. Então, de onde você estiver, que você possa vir, estar abrindo o teu coração para a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo fale contigo nesta manhã e nos revele um pouco mais desse nosso Pai que é muito bom. Deus os abençoe.
A gratidão é um sentimento muito bom. Quando você sente a gratidão, você tem aquela vontade de querer retribuir. É um sentimento que torna a vida mais simples e que você valoriza mais as pessoas e as coisas que você tem. Eu sou muito grato por Deus ter enviado o seu Filho unigênito, por ter morrido em meu lugar. Eu sou muito grato pelo ar que eu respiro. Eu sou muito grato pela minha família. Eu sou muito grato pelos meus pais, pela minha esposa que está grávida, pela Ayla que está vindo. Eu sou muito grato pela minha igreja, minha comunidade, os meus amigos, os meus irmãos. Eu sou muito grato por tudo. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor! Então louve, então louve,
Bom, chegamos agora então a um momento que nós vamos falar com Deus diretamente, colocar diante dele o que está no nosso coração, o nosso agradecimento, as alegrias, mas também aqueles pedidos, aquilo que está nos afligindo nesse momento. Este é o momento agora de conversar com Deus diretamente, e eu convido você para fazer essa oração junto comigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus de amor, porque a Tua misericórdia e a Tua graça nos alcançam em todos os momentos. Eu te agradeço, Senhor, por fazer parte dessa celebração nesse dia e coloco diante de Ti, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem incomodado o meu coração, me deixado aflita, também aqui os meus irmãos, os meus companheiros aqui de oração, Senhor, que também, Senhor, têm pedidos, questões na família, no trabalho, no dia a dia, questões de saúde. Pai, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece tudo o que precisamos, mesmo antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já conhece tudo. E vimos aqui, Senhor, te pedir pelo Teu discernimento, pela Tua sabedoria e pela Tua paz, Senhor, que a Tua paz tome conta do nosso coração e da nossa mente, pois sabemos que o Senhor é o único Deus, o Senhor é o nosso protetor e é a Ti, Pai, que confiamos todas as coisas. Nesta hora, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Cristo temos que ser um.
E é nesse momento que eu quero convidar você a refletir comigo na palavra de Deus, para a gente poder aprender alguma coisa, aprender realmente aquilo que vai nos ajudar a entender melhor a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e como nós devemos agir em meio a situações do dia a dia, em meio a questões que acontecem no dia a dia. E o tema que eu separei para a gente conversar hoje é um tema meio que parece complicado, ou meio, vamos dizer assim, de discussão. Porque, afinal de contas, nas nossas relações que nós temos no dia a dia, com aquilo que envolve a nossa percepção da vida, com aquilo que envolve os nossos relacionamentos, a pergunta que fica é: traição, negação, mas não era comunhão que era a proposta da Bíblia para a gente? Não era basicamente isso que o Senhor Jesus queria para cada um de nós? E é por isso que nós vamos estudar hoje o livro do evangelista João, o Evangelho de João, no capítulo 15, os versículos 31 e 38, que vão nos ajudar a ter um pouquinho de direção a respeito desse assunto que, sem sombra de dúvida, é um assunto complicado. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia nesse texto. Vamos, então, para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Veja só, João capítulo 13, os versículos 31 a 38. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão em breve. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha só que situação que nós estamos enfrentando aqui nesse texto. Você já deve ter ouvido, ou até mesmo dito nas suas relações interpessoais, que lidar com gente é difícil. Se você tiver 2 ou 3 pessoas no mesmo ambiente, você já tem ali uma grande diferença de opiniões, você já tem uma multiplicidade de situações, de formas diferentes de enxergar a vida, que com certeza causam e trazem certa confusão, certo problema, certa distração até mesmo nas relações que envolvem. E é por isso que, inclusive, muitos problemas acabam acontecendo nessas relações interpessoais. Porque, afinal de contas, cada um traz a sua bagagem daquilo que tem de experiência, daquilo que tem de percepção da vida, daquilo que aprendeu, seja dos seus pais, seja na igreja, seja na escola, seja, enfim, nos lugares e com as pessoas com quem conviveu. Tudo isso vai trazendo informações e vai criando perspectivas, criando a forma como essa pessoa desenvolve a vida. E com certeza isso vai trazer diferença de opinião, porque afinal de contas, mesmo numa relação de família, você dificilmente tem 2 pessoas, de repente 2 filhos ali que cresceram e foram orientados pelos mesmos pais, frequentaram a mesma escola, frequentaram os mesmos grupos e que pensam igual. E isso tudo vai trazendo essa problematização em relação ao assunto. E é bem interessante porque o livro de João, esse Evangelho de João, ele é bastante singular em muitas questões daquilo que envolvem a sua realidade. Por quê? Porque você vai ter uma
uma percepção ou uma forma diferente de João de apresentar Jesus. Vocês já devem ter conhecimento, ou pelo menos já devem ter ouvido falar sobre isso, ou mesmo na sua leitura bíblica você percebeu que os 3 primeiros evangelhos, eles são razoavelmente bem parecidos naquilo que eles apresentam da sua história, até mesmo algumas vezes na forma como a história está sendo contada, na cronologia da história tem algumas semelhanças. Mas o evangelho de João não, ele é totalmente atípico em relação à forma como ele apresenta Jesus. Isso é muito bom, isso é muito legal porque a gente consegue ter uma nova visão do mesmo Senhor Jesus e ter inclusive histórias, ter informações que os outros não trazem. Apesar de que mesmo as informações que estão em Mateus, Marcos e Lucas, apesar de muitas vezes contarem a mesma história, têm perspectivas diferentes. Eles estão inseridos inclusive em contextos e situações diferentes porque querem comunicar algo para os seus leitores. Mas João, ele tem uma perspectiva bastante direta. Aliás, no capítulo 20, ele mesmo vai dizer que aquilo que ele escreveu e apresentou dos sinais, das maravilhas que o Senhor Jesus realizou, ele escreveu para que as pessoas pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que nessa situação nova de vida, onde eles creem em Jesus como sendo o Senhor das suas vidas, como sendo o Messias prometido, como sendo o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o mundo, para dar a sua vida pelas pessoas, essas pessoas então vão ganhar uma vida diferente, vão ganhar uma vida nova, vão ganhar uma total opção, vamos dizer assim, não é bem a palavra aqui, mas um total novo pensamento, uma nova direção em relação a como viver a sua vida e a como dirigir os seus passos ao longo dos dias. E se você perceber, o Evangelho de João, ele tem 3 divisões bem básicas, assim. Não é a única forma de você dividir o livro, mas eu creio que pensar nessas 3 divisões nos ajuda a pelo menos nos situar no livro, nos ajuda a perceber melhor as situações que estão acontecendo. A primeira divisão está do capítulo 1 até o capítulo 12. Nessa primeira parte, Jesus está focando o seu ministério e focando tudo aquilo que envolve o seu ministério com as pessoas. Ele está inclusive lidando com os problemas que existem ali com as lideranças do povo. Ele está lidando com o problema do próprio povo, da má compreensão que eles tinham a respeito da lei, a respeito até mesmo da história do povo e das promessas que Deus havia feito para aquele povo. Então você vai ver Jesus, ele lidando com situações diversas e inclusive em festas diversas, lidando com essa situação de como o povo está vivendo. Porém, a partir do capítulo 13, nós vamos ter uma nova realidade. Do capítulo 13 até o capítulo 17, a situação muda um pouco de figura. Nós vamos perceber que Jesus, ele se recolhe um pouco mais, ele não está lidando tanto agora com as multidões, ele não está lidando com o povo, mas ele se recolhe para conversar e para ter esse tempo até mesmo de despedida para com os seus apóstolos, para com aqueles discípulos que ele chamou. E isso vai acontecer durante a festa da Páscoa. Nesses capítulos, então, nós temos algumas informações muito importantes para a nossa vida hoje. Nós vamos ter, por exemplo, a realidade de que Jesus ele vai nos informar que nós não precisamos ficar preocupados com o fato de que ele não estaria mais, porque afinal de contas ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que inclusive nos direcionaria, que caminharia ao nosso lado, nos ajudando a lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou e literalmente nos dando direção para a nossa vida. Ele vai falar, por exemplo, e talvez uma das questões mais icônicas, vamos dizer assim, do Evangelho de João é o capítulo 17, que encerra, inclusive, essa parte do texto, porque ali naquele capítulo 17, Jesus ele vai orar pelos seus discípulos, ele vai colocar a importância do ministério daquelas pessoas, da vida delas,
para o reino de Deus, e ele também vai orar por nós. Ou seja, você que está aqui nos assistindo, estamos ali naquele capítulo 17, nessa oração de Jesus, naquilo que envolve a nossa percepção de que como nós devemos, em unidade, caminhar no reino de Deus. Dos capítulos seguintes, do 18 até o 21, nós vamos ter a história, vamos dizer assim, da paixão. Nós vamos ver a morte de Cristo, a sua ressurreição e esses últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. Mas então você vai perceber que a partir do capítulo 13, o foco maior que João vai dar é exatamente de Jesus com os seus discípulos. E sem sombra de dúvida, a situação que está acontecendo ali nos capítulos 13 e 17 é uma situação de despedida. Jesus ele vai focar muito em explicar para os seus discípulos a sua partida, o motivo do porquê ele precisa ir embora e deixar esperança para que aqueles que vão continuar aqui sem ele possam continuar a vida nos caminhos que ele nos ensinou. E é aí que vai entrar o nosso capítulo. Porque o nosso capítulo 13, ele inicia exatamente com essa situação da Páscoa. Jesus está celebrando, está agora ceando a Páscoa junto com os seus. E a Páscoa, sem sombra de dúvida, é um momento muito especial na vida do povo. Afinal de contas, a Páscoa é a celebração do resgate, é a celebração da libertação, é a celebração da nova vida que o povo recebeu, desse relacionamento pessoal e íntimo que eles têm com o Senhor. Eu tenho certeza que você vai lembrar comigo da história, o povo ali em Êxodo está cativo no Egito, está literalmente escravo ali, e Deus então, de uma forma miraculosa, grandiosa, poderosa, se apresenta para aquele povo e resgata o povo. Você vai lembrar, inclusive, que aquela última praga, das 10 pragas que foram aquelas demonstrações do poder de Deus ali no Egito, na 10ª praga, Deus ordena que os egípcios, Deus ordena que o povo de Israel ali, os judeus, né, aqueles descendentes de Abraão, eles matassem então o cordeiro e colocassem o sangue nos umbrais ali, nas portas, né, no batente da porta, das janelas, para que quando o anjo da morte passasse, não lhes fizesse mal algum. E nós sabemos da história que realmente não houve nenhum problema na casa daqueles que em fé confiaram em Deus e colocaram o sangue nas portas e nas janelas da sua casa. No dia seguinte, todos foram libertos, Deus fez esse ato grandioso e o povo agora não era mais escravo. Depois de mais de 400 anos, podia viver a sua liberdade. E mais do que só viver a liberdade, Deus levou esse povo até um ponto específico naquela caminhada para a Terra Prometida, onde Deus se apresenta de uma forma grandiosa. Nós vemos isso ali no capítulo 19 do livro de Êxodo, onde inclusive o povo fica atordoado, com medo inclusive de toda aquela presença de Deus, de todo aquele poder que foi manifestado ali no Monte Sinai, e é ali que Deus então coloca para aquele povo: vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser um reino de sacerdotes aqui nessa terra, nós vamos ter um relacionamento pactual, um relacionamento especial, uma aliança com Deus é formada entre Deus e aquele povo. E é exatamente isso que Jesus está celebrando com os seus discípulos naquele momento. Esse tempo de libertação, esse tempo de salvação, esse tempo do agir e do poder de Deus no meio do povo, que traz, sem sombra de dúvida, uma oportunidade única, uma oportunidade de nova e diferente para aqueles que estão ali. E Jesus então está naquele ambiente com os seus discípulos,
para o evento da ceia, para esse momento de comer, inclusive, com eles e de ter toda essa relação. Os evangelhos sinóticos dão muita ênfase nessa parte dessa última ceia, principalmente naquilo que vai envolver o sangue da nova aliança e o corpo de Cristo que foi crucificado na cruz por nós. Se você lembrar, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, eles vão dar ênfase nessa situação de que Jesus ele pega o pão, reparte com os seus, pega também o cálice e reparte, toma junto com os seus e diz que aquele é o sangue da nova aliança firmada entre Deus e nós também. Olha que coisa tão especial. Assim como há uma aliança formada no Antigo Testamento para essa Páscoa, há uma aliança agora também formada conosco nessa nova aliança, nessa Páscoa, desse último momento de Jesus com os seus discípulos. Mas a história desse texto que a gente acabou de ler, ela é uma história bastante conturbada, vamos dizer assim. É uma história que parece que as coisas, apesar de ser esse momento de celebração, de festa, de alegria, parece que a situação é totalmente o oposto. E 3 personagens ganham uma ênfase especial nesse nosso texto que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês a respeito deles. O primeiro deles é Judas, o segundo deles é Jesus e o terceiro deles é Pedro. É claro que você vai ter também, nesse meio, os outros discípulos que nessa situação estão talvez mais assistindo tudo o que está acontecendo. Mas é claro que eles estão ali, também fazem parte dessa cena toda. Mas esses 3 personagens eu quero dar um pouco de ênfase naquilo que envolve a nossa reflexão sobre o nosso tema de hoje. Peraí, traição, negação, mas não era para ser um tempo de comunhão? E era para ser, afinal de contas, eles estão nesse momento da Páscoa, nesse momento de comunhão. Mas algo está diferente, porque aí que a gente vai começar a entender que comunhão não é simplesmente estar junto. Comunhão não é simplesmente comer junto. Comunhão não é simplesmente estar celebrando algo juntos. Mas comunhão precisa ter algo que esse capítulo vai nos dar de orientação para que a nossa vida possa realmente viver como uma vida de comunhão. Judas, então, é o primeiro personagem que eu quero conversar com você aqui nesse momento. Você sabe da história e você sabe que Judas é aquele que traiu Jesus. E o texto vai nos dizer de uma forma bastante precisa, até vamos dizer assim, que a situação ali fazia parte de Judas como aquele que estava naquele ambiente todo. Quando a gente olha, por exemplo, para Lucas, aquilo que Lucas vai introduzir a respeito desse momento da Páscoa, lá no capítulo 22, o versículo 15, ele vai nos dizer que Jesus desejou ansiosamente por aquele momento com os seus. E Judas fazia parte desse grupo. Judas estava ali e ele estava participando de toda aquela celebração. Judas é apresentado no livro, na verdade, um pouquinho antes desse texto. No capítulo 12, no versículo 6, Judas é apresentado como um ladrão. Quero convidar você a ver aquilo que o texto mesmo nos diz. O texto aqui é de quando Jesus é ungido ali em Betânia. E a partir do versículo 4, para a gente ter um pouco mais do contexto, o texto vai dizer assim, ó: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Judas, aqui na nossa história, naquilo que envolve a situação dele, nesse momento de estar junto, de celebrar, de aproveitar a presença do próprio Senhor Jesus, ele é alguém que sempre está tentando tirar proveito daquela situação ou das situações que estão ao seu redor.
Veja que ele era responsável pela bolsa, e o texto vai dizer que, inclusive, ele ficou preocupado com aquela questão de que o óleo, né, foi colocado sobre a cabeça de Jesus, não porque ele estava preocupado com a situação ali em si, do óleo sendo derramado sobre Jesus. E quando ele fala que era melhor ter sido vendido para receber dinheiro, o texto é bem claro em dizer qual é o motivo. Porque esse dinheiro entraria naquela bolsa e o que ele iria fazer? Ele ia pegar aquele dinheiro para ele. Judas é o cara que está sempre procurando tirar o seu próprio proveito das situações onde ele está inserido. E é interessante porque quando eu era adolescente e eu estava na escola ainda, estudando, ensino fundamental, certa vez, na classe de aula, numa aula de matemática, um professor, ele disse a seguinte questão: eu creio em Deus. E eu creio em Deus só por um motivo. Porque vai que ele existe. E aí, então, no dia que eu encontrar com ele, pelo menos eu vou dizer: olha, eu passei a minha vida inteira falando que eu cria em você. Será que ele realmente cria em Deus? É claro que não. Você já deve ter percebido isso. A situação de pessoas que estão no meio, mas na verdade elas estão ali com um único objetivo, com um único propósito de tirar proveito, é algo que é uma traição para esse momento de comunhão. Porque, afinal de contas, a comunhão precisa ter outro motivo, outro objetivo que não seja só o proveito próprio. E isso, gente, acontece muito. Eu estou, em si, vendo isso à torta e à direito, de pessoas que começam a frequentar certos ambientes, inclusive religiosos, com o único objetivo de tirar proveito. Eu vou nessa reunião de oração aqui para poder alcançar certa bênção. E aí, a partir do momento que eu alcancei, eu não vou mais, eu não quero mais saber daquele tipo de situação. Eu vou começar, inclusive, a ter relacionamento com essa pessoa ou aquela pessoa, não baseado no amor ou até mesmo no propósito de servir aquela pessoa, mas simplesmente porque eu quero tirar proveito disso. E é claro que isso é uma traição para a comunhão. Viver um relacionamento com outras pessoas, viver um relacionamento dentro até mesmo do ambiente religioso, simplesmente para tirar proveito próprio, não é uma verdadeira comunhão. É traição. Fuja disso. Se dentro do seu coração, em algum momento, há alguma percepção a respeito disso, sai desse tipo de vida, sai desse tipo de situação. Judas é exatamente o exemplo de alguém que caminha com Jesus, que caminha com a sua igreja, que caminha em si, enfim, com as pessoas, mas o seu único objetivo é trair aquelas pessoas. É, na verdade, esperar o momento para que as coisas sejam favoráveis para ele e ele então abandonar o barco. E Judas tem muito disso. Na verdade, o que Judas estava esperando é que Jesus, inclusive depois de tudo que acontece, onde Jesus entra na cidade de Jerusalém e as pessoas estão ali saudando, hosana ao que vem em nome do Senhor, ele fala: agora sim esse homem vai se tornar poderoso e eu estou ao lado dele. Eu vou conseguir tirar o proveito de toda essa situação. Mas quando ele começa a ver que Jesus, ele tem uma outra perspectiva. Quando ele começa a perceber que Jesus, o seu ensino agora é: eu vou morrer por essas pessoas, eu vou morrer por amor, vocês não vão me ter mais. Ele fica desiludido com Jesus e a primeira situação é: vou trair esse homem, vou vendê-lo por 30 moedas de prata. E é interessante, inclusive, essa percepção daquilo que a gente tem do próprio texto, porque um pouco antes ele está falando sobre vender aquele óleo e tudo, porque aquilo daria muito dinheiro, 300 denários. E agora ele vende Jesus por 30 moedinhas de prata. Coisa complicada é essa, de pessoas que querem só tirar proveito e não vivem e não pensam naquilo que é uma verdadeira comunhão. O segundo personagem que eu quero trabalhar, é claro que Jesus é o nosso foco aqui, mas eu quero falar um pouquinho sobre Pedro, porque afinal de contas, Pedro também aparece aí na nossa história. E o que você tem sobre Pedro? Pedro é aquele que quer resolver tudo do seu próprio jeito.
Pedro é aquele que quer colocar as suas questões e que a sua opinião, de certa forma, seja a opinião que vai acontecer. Pedro é bastante impetuoso. Pedro é aquele personagem que consegue juntar Jesus falar para ele: olha, aquilo que você acabou de dizer que eu sou o Cristo, não foi nem carne nem sangue quem te revelou, foi o próprio Pai que está nos céus. E também ouvir de Jesus: afasta-te de mim, Satanás. Quando Jesus exatamente fala para ele para ele e para os discípulos que ele haveria de morrer, e Pedro fala: não, isso não pode acontecer de forma nenhuma. E aí então Jesus precisa ser extremamente enérgico e colocar essa situação de demonstração de que Pedro agora está sendo envolvido pelos seus próprios desejos. E sabe que muitas vezes, na realidade da comunhão, também coisas assim que vão acontecendo. As pessoas se juntam ali simplesmente porque elas querem fazer as coisas, ou até mesmo que as outras pessoas façam do jeito deles. Eles querem impor os seus pensamentos, impor as suas opiniões, deixar com que a coisa seja do seu jeito. São geralmente pessoas impetuosas, pessoas que parece que vão fazer e vão acontecer coisas grandiosas, mas que entregam muito pouco no final das contas. Pessoas que parecem muito. E sabe que é interessante pensar sobre isso? Porque até mesmo quando Jesus contou aquela famosa parábola do semeador, parece que essas pessoas elas estão inseridas exatamente nesses meios. Pessoas que a palavra cai ali no meio do caminho e, na verdade, os pássaros vêm e levam. Pessoas que até ouvem a palavra, mas caem num terreno meio pedregoso, a coisa não cria raiz de fato. Pessoas que até mesmo caem numa terra que é boa, mas que tem tantos espinhos que sufocam e ela não consegue desenvolver. Parece que nos relacionamentos da comunhão também tem isso. E quando a comunhão não está, vamos dizer assim, fundamentada, alicerçada em algo que realmente é profundo, real, as pressões da vida, elas também vão sufocando essa comunhão até que chega um ponto que não dá mais para continuar. E isso, em relação às várias questões da nossa vida, muitas vezes é assim. Relacionamentos que começaram tão bem, que tinham uma perspectiva tão positiva de caminhar, de progresso, de realidades, mas que no fim as coisas não se desenvolvem porque pequenas coisas foram sufocando esse relacionamento e isso trouxe grande problema. Falando hoje aqui, nesse domingo, segunda-feira foi o Dia dos Namorados. E quantos relacionamentos de amor que são prometidos, no final as pressões da vida, as circunstâncias não trazem nenhum terreno sólido para que sejam enfrentadas. E quando a gente olha para aquilo que acontece com Pedro, é exatamente isso. Porque depois que Jesus é levado, então, pelos soldados, e ele vai passar por todo aquele julgamento, enquanto isso tudo está acontecendo, Pedro está ali vendo aquela situação e as pessoas chegam para ele e essa pressão de tudo isso acontecendo, peraí, o meu mestre sendo julgado, as coisas todas se deteriorando ao meu lado e agora pessoas dizendo, não, mas você fala como ele, você era junto do grupo dele e a perspectiva de Pedro é, eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com esse homem. E a comunhão vai caminhando para uma total desunião. Vai caminhando para uma total realidade diferente de tudo aquilo que poderia trazer uma unidade, de tudo aquilo que poderia trazer uma perspectiva de caminhar juntos. E é por isso que nós precisamos ficar atentos a isso. Talvez Pedro possa até mesmo representar
de certa forma, a certos grupos que são bastante religiosos e que dentro dessa sua religiosidade acreditam que a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo, ela vai acontecer à luz de grandes mandamentos, à luz de muitas regras que façam com que a gente consiga caminhar dentro de um ambiente limitado, mas que talvez ofereça algum tipo de segurança. E é interessante porque o apóstolo Paulo mesmo, ele menciona lá no livro de Romanos a seguinte questão que é muito interessante. Olha só, ele vai falar que aqueles que tinham a lei e que inclusive colocavam muito zelo nessa lei, na obediência da lei, eles acabaram não conseguindo encontrar a graça de Deus, porque eles depositaram nesse cumprimento da lei a sua comunhão com Deus. Já outros, e aqui ele menciona inclusive os gentios, são aqueles que não tinham uma lei, mas que então conseguem alcançar a graça da comunhão, do relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e Salvador, porque recebem pela fé. E essa fé então modifica toda essa situação. Porque então não vai ser através dos meus grandes esforços que a comunhão vai se manter. Não vai ser através de, poxa vida, será que se eu receber aqui o grupo na minha casa e salgar aqui o cuscuz, salgar aqui, né, o feijão, salgar o queijinho aqui na hora de fazer, sei lá, deixar passar do ponto a carne, aí então as pessoas não vão querer mais ficar junto comigo? Será que se eu mostrar para elas as minhas fragilidades, será que se eu mostrar para elas quem realmente eu sou e que inclusive essa comunhão que nós temos como irmãos em Cristo, ela deve me ajudar nas minhas fraquezas e eu também ajudar o meu próximo nas suas fraquezas para que nós possamos crescer juntos? Essa pessoa acha que não, que tudo isso vai trazer problema para ela, que tudo isso vai trazer uma disrupção e disruptura e não mais comunhão. E são pessoas que então não percebem que a beleza da comunhão está exatamente em olharmos para aquilo que Jesus nos apresenta nesse capítulo 13, nessa história que nós estamos lendo. E aí, a gente precisa um pouquinho do contexto de tudo que está acontecendo para a gente relembrar. O texto começa apresentando Jesus recebendo os seus discípulos no ambiente, nessa sala onde acontecerá a ceia, se colocando diante deles como o servo mais humilde, o servo dos servos. Jesus, ele se coloca ali naquele ambiente, recebendo as pessoas que estavam entrando, lavando seus pés. Pedro, mais uma vez, o impetuoso religioso vai dizer: não, peraí, isso não, você não pode lavar os meus pés. E Jesus fala: olha, se eu não lavar, você não tem nada a ver comigo. Então, se é assim, lava inteiro, né? Lava a cabeça, as mãos, lava o corpo todo. É exatamente pessoas que não percebem essa relação com Jesus e aquilo que Jesus está querendo ensinar, mas elas ficam tentando criar as regras e as situações para que elas tenham o controle de como a coisa vai acontecer. E isso não funciona no nosso relacionamento com Deus, porque nós não temos o poder de manipular a Deus, de exigir qualquer coisa do Senhor, ou de até mesmo colocar Deus numa sinuca de bico. Isso não acontece, não funciona. E na verdade a gente vai perceber que o Senhor Jesus, ali ele fala: olha, vocês entenderam o que eu estou fazendo? Vocês perceberam que essa é o grande segredo de como vocês devem viver? Vocês aprenderam isso, que o que vocês precisam nesse ambiente é exatamente se tornar servos uns dos outros. Servir as pessoas como eu estou dando o exemplo para vocês. Inclusive ele diz: vocês me chamam mestre e vocês me chamam de Senhor. E eu, sendo isso, lavei os pés de vocês. Então o que vocês precisam fazer? Fazer o mesmo nos seus relacionamentos com o seu próximo.
E aí, inclusive, você vai ter essa realidade agora dos nossos versículos aí, 31 a 38. Porque Jesus, falando sobre o fato de que ele morreria, falando sobre o fato de que o tempo dele ali com os seus discípulos estava chegando ao fim, ele vai dar um mandamento, e ele inclusive chama de um mandamento novo. E o mandamento é: amem-se uns aos outros. Olha só a base sólida do que é a verdadeira comunhão. É servir ao próximo em amor. Essa é a chave. Esse é o segredo. Essa é a realidade que a gente precisa ter nesse nosso momento de comunhão. E não é errado a gente se reunir para a gente poder conversar, para a gente poder dar risada e formar amizades verdadeiras e reais dentro do nosso relacionamento aqui, dentro das igrejas, dentro do reino de Deus. Mas o que a gente vai aprender é que a verdadeira comunhão, ela vai estar ligada com esse projeto da missão de Deus aqui na Terra. Porque vai envolver servir ao próximo e amar ao próximo, assim como Jesus nos amou. E como ele nos amou? O próprio texto de João vai dizer que Deus amou tanto o mundo que inclusive deu o seu Filho para morrer por nós. É um amor que realmente coloca o próximo como sendo, agora parafraseando, trazendo Paulo para nossa conversa, coloca o outro como superior a si mesmo, que não pensa nas suas próprias questões, mas pensa naquilo que está acontecendo e nas necessidades do próximo. Essa então é a verdadeira comunhão. E quando então nós nos unimos, nós nos juntamos, nós estamos juntos e temos isso em mente, o amar ao próximo e o servir ao próximo, a comunhão verdadeira acontece. E você vai perceber a alegria que isso produz. Porque quando a gente consegue largar de lado, pelo menos por um pouco de tempo, as nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos desejos, parece que todo esse peso do mundo que está sobre nós, colocamos isso diante de Deus e olhamos para a necessidade do próximo e vamos servir ele em amor, nós vemos a alegria e nós somos inundados por essa alegria. E é isso que eu quero convidar você hoje a perceber, que a sua comunhão, ela precisa estar ligada com essa missão de amar e de servir ao próximo. E essas duas questões, elas vão estar ligadas dentro daquilo que envolve tudo o que Jesus nos ensina nesse texto. Olha só que interessante. Nessa relação de comunhão, precisa então haver conexão com o Pai. E Jesus vai falar sobre isso. Olha lá, relembrando um pouquinho do nosso texto, ele vai dizer: agora o Filho do Homem é glorificado. E Deus, aqui o Pai é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Veja só, e nós sabemos que Jesus mesmo diz que tudo aquilo que ele fez, que tudo aquilo que ele falou, que tudo aquilo que ele realizou e ensinou aqui nessa terra, foi aquilo que o Pai havia dado para ele para fazer. Que a sua missão aqui na terra de amar a cada um de nós e de proporcionar para nós a única solução que existia para o nosso problema de estarmos exatamente fora da comunhão com Deus, foi feito por Jesus. E ele inclusive vai mencionar que então essa realidade da comunhão precisa estar nessa conexão com o Pai. Ele estava conectado com o Pai em tudo aquilo que ele fazia e na sua proposta de missão, de vida e de realidade aqui nessa terra. E a segunda questão é que na ideia de comunhão precisa haver essa conexão com a missão. Em primeiro lugar, se eu não abandonar então as minhas preocupações, se eu não abandonar os meus próprios interesses, como Judas tinha, ou se eu não quiser fazer as coisas do meu jeito, como Pedro estava, impetuoso e querendo resolver tudo com as suas próprias mãos, e eu colocar tudo isso e falar, eu vou fazer a missão de Deus, a comunhão vai acontecer. As pessoas, inclusive, elas vão se juntando a nós, pessoas que têm esse mesmo propósito de servir a Deus e servir ao próximo.
E Jesus vai inclusive dizer aqui no texto bíblico que é exatamente nesse momento de amarmos uns aos outros, amarmos de verdade, que as pessoas vão saber que nós somos discípulos dele. Então não é através dos grandes eventos, das grandes realizações, mas é através desse amor profundo, sacrificial, esse amor que tem realmente o desejo de servir a Deus e ao próximo, que a coisa vai acontecer e que o nosso coração vai ser inclusive inundado por essa graça de Deus e por esse desejo de cada dia mais crescer na comunhão. Então eu quero convidar você a hoje colocar na sua vida esse propósito de servir ao próximo e de amar ao próximo. E isso ser a base para a comunhão com todas as pessoas que você vai se encontrar, seja hoje, seja amanhã, seja para o resto da sua vida. Talvez sejam pessoas que frequentam a igreja com você, talvez sejam pessoas do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua escola. Não perca o foco da sua comunhão com o Pai e da sua comunhão com o próximo, servindo e amando em todo momento. Que Deus te abençoe. Deus seja louvado neste dia, quando não só nós recebemos as suas bênçãos e a sua mão de graça, mas quando também em gratidão, com gratidão, nós podemos oferecer aquilo que mostra a nossa satisfação com Deus. E como nós fazemos isso? A Bíblia, desde o começo, nos ensina a arte de ser generoso, de contribuir para a obra de Deus, contribuir para os diversos ministérios e ações, tudo que a IBNU tem feito. E eu agradeço e louvo a Deus pela vida de todos que têm contribuído com as suas ofertas, contribuições, dízimos e todo tipo de ação solidária, missionária, de comprometimento prático e concreto com o reino de Deus. E nesse momento, quando fazemos nossa missão aqui na cidade de São Paulo, mas em muitos lugares no Brasil e no mundo, estendendo uma mão de graça, de poder, de solidariedade, de execução, nós queremos que você se sinta livre para fazer aquilo que o seu coração decidir em relação a isso. Nesse momento estamos numa hora muito especial, numa transição. Nosso espaço ali no Hotel Transamérica Berrini vai logo ser mudado daqui a pouco tempo para o nosso novo lugar, que está ali perto do aeroporto de Congonhas. Então peço a todos que são solidários e fazem parte desse projeto da IBNU que nos ajude com suas orações, com seu empenho e com suas contribuições para que a gente consiga chegar lá para ampliar tudo aquilo que envolve o crescimento do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Queremos neste momento dedicar essas ofertas ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Você sabe o que são os geeks da IBNU? São os nossos pequenos grupos. E os pequenos grupos são um ambiente muito especial, onde você vai poder ter essa comunhão com outras pessoas, com outros membros da IBNU, crescer e ajudar o outro, o seu próximo, o seu amigo, a crescer na fé e na vida cristã também. E é por isso que eu quero convidar você a fazer parte dos Geeks da IBNU. E agora, no mês de julho, nós estamos iniciando 2 Geeks novos. Um Geek aqui no interior de São Paulo, na cidade de Limeira, que vai começar no dia 4 de julho. E um Geek aqui, na cidade de São Paulo, no Brooklyn. Esse Geek vai começar no dia 8 de julho. Então vem fazer parte com a gente também. E se você quer saber mais sobre o Ministério de Geeks, entra no nosso site, o site da IBNU, ibnu.com.br. Procura ali no menu o Geek. Você vai ter bastante informação e você vai ter a lista completa de todos os nossos Geeks. Vem fazer parte com a gente. Bom, nós estamos aqui no ensino da IBNU e a gente tá com coisa nova, novidade para você. Vamos aí continuar com uma
uma série, né, de reis. Então, você que já está estudando com a gente o livro de Samuel, nós vamos agora entrar com o livro de reis. Então, vem com a gente estudar. E também uma novidade especial é que nós vamos falar de para fazer boa teologia. É com arqueologia, é com história. Então, a gente tem aí todas as disciplinas que são importantes para o entendimento de uma boa teologia, entendimento e também uma compreensão e vivência da boa teologia também. Então, vem com a gente estudar quarta e quinta às 19 horas. Olá, gente, tudo bem? Sou Nelber, sou professor universitário, membro da CRU Brasil e do Fact Commons, que é o movimento da CRU Brasil para professores universitários, estudantes de pós-graduação, pesquisadores, trabalhadores do mundo acadêmico em geral. E nós estamos aqui para convidar vocês para a nossa primeira conferência nacional, que vai ser em julho, dias 28 a 30 de julho, lá em Campinas. E a gente está em parceria com o Novo Universo, que é o Ministério da IBNU para universitários, e a gente quer lhes convidar, se você entende que Deus está lhe chamando para servir ao reino de Deus no mundo acadêmico, ou se você quer entender melhor como desenvolver os seus dons, seus talentos para edificar o reino de Deus, cooperar com Deus na edificação do reino de Deus no mundo acadêmico. Então eu quero lhe convidar para se juntar a nós nesses dias lá em Campinas. A IBNU está presente aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, como vocês já viram, a gente já alcançou aí mais de 100 mil seguidores. Mas agora nós temos uma novidade também. Nós estamos nas plataformas de streaming, então você pode acompanhar aí nos podcasts através do Spotify, através de todas as plataformas aí que você tem acesso. Então, vem com a gente. Então, IBNU e você sempre juntos. E agora chegamos ao fim da nossa celebração. E tenho certeza que você foi abençoado pelos louvores, pela palavra, pelo tempo de oração. E eu quero convidar você a continuar sendo essa bênção ao longo de toda a semana. E você deve ser uma bênção onde você está, na sua família, para os seus amigos, no seu trabalho, na escola. E continue também acompanhando a IBNU. Nas nossas redes sociais você pode ter acesso ao nosso YouTube, onde tem ali vídeos sendo lançados praticamente todos os dias. Seguir a gente no Instagram, no Facebook e também no Spotify. Deus abençoe. Trouxe perdão, trouxe vida, amor e salvação.